E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai se aventurar por um tema que, para mim, é um dos mais instigantes. Ih, lá vem Gal. Que mistério todo é esse? A gente vai falar da Bíblia, mas calma, não é aula de catecismo. Ah, bom, já tava até abrindo a minha Bíblia aqui. Relaxa! A gente vai dar uma olhada nela com uma lente diferente. Vamos questionar, sabe? Questionar a Bíblia. Isso pode, produção? O nosso mergulho profundo pode tudo. A gente vai usar a magia do caos como guia para entender como a narrativa bíblica, essa que a gente conhece, pode ter sido moldada ao longo do tempo. Olha, eu adoro quando a gente mistura essas ideias. A magia do caos e a Bíblia, quem diria. Mas me fala, de onde surgiu essa ideia toda? Então, a gente está se baseando no texto do Zé Iraomes, que mergulha fundo nessa questão da manipulação da narrativa bíblica. Manipulação, tipo Photoshop de texto antigo. Mais ou menos isso. O Zé aponta que a Bíblia, por ser um conjunto de textos escritos há tanto tempo, passou por várias mãos, traduções e até adaptações ao longo dos séculos. Faz sentido. Imagina o telefone sem fio que isso não deve ter sido. Pois é. E essas alterações, segundo Zair, podem ter influenciado a doutrina, o poder da igreja e até a forma como a gente entende o mundo hoje. Nossa, que impacto. E quais exemplos ele dá? Vários. Ele cita a história da mulher adúltera, que aparece no Evangelho de João. Ah, aquela que ia ser apedrejada e Jesus a salva. Exatamente. Mas o que muita gente não sabe é que essa história só aparece em manuscritos bem posteriores à escrita original do Evangelho. Sério. É. Tipo, alguém adicionou essa parte depois. Isso mesmo. É. E não só essa. O Zair também fala do final longo do Evangelho de Marcos. Nos textos mais antigos, a história termina de repente sem muitos detalhes sobre a ressurreição de Jesus. E aí, alguém achou que estava faltando emoção e adicionou um final épico. É bem por aí. E essas são só algumas das interpolações que o Zair levanta. Aí a gente começa a se perguntar, por que essas mudanças foram feitas? Com certeza. Será que era só para deixar a história mais interessante ou tinha algo mais por trás? Essa é a grande questão. E é aí que a magia do caos entra, para nos ajudar a analisar tudo isso. Interessante. Mas qual a relação da magia do caos com essas alterações na Bíblia? A magia do caos nos ensina a questionar as narrativas que nos são impostas. Ela nos dá ferramentas para reescrever a nossa própria história sem medo de ser feliz. Uau, que poder. Mas espera, você está dizendo que a gente pode reescrever a nossa história? Tipo, mudar o passado? Não, não é bem assim. É mais sobre como a gente interpreta o passado, as crenças que a gente carrega e como elas influenciam a nossa vida no presente. Entendi. É tipo usar a magia do caos para se libertar de crenças limitantes que a gente herdou, seja da família, da religião ou da sociedade. Exatamente. E quando a gente olha para essas possíveis manipulações na Bíblia, a gente começa a entender como a narrativa, a história que nos contam, tem um poder enorme sobre nós. Verdade. Se até a Bíblia, considerada sagrada por muitos, pode ter sido alterada, imagina quantas outras histórias a gente aceita como verdade absoluta sem questionar. É isso que a gente vai desvendar nesse mergulho. A gente vai usar os exemplos que o Zair Almes traz para entender como a narrativa molda a nossa realidade. E claro, vamos explorar as ferramentas da magia do caos para reescrever a nossa própria história, com mais consciência e liberdade. Adorei. Tô pronta para quebrar esses paradigmas e me libertar das crenças que me limitam. Então se preparem, porque esse mergulho vai ser épico. A gente começou a desvendar alguns exemplos de manipulação na Bíblia, né? Mas o Zé Holmes traz vários outros casos interessantes. Não é mesmo? Tipo, a gente falou da história da mulher adúltera e do final longo do Evangelho de Marcos, né? Mas tem mais. Tem sim. E olha, esse próximo exemplo me deixou de queixo caído. Conta, conta. Qual é? A passagem das 3 testemunhas celestiais. Você lembra dela? Fique em um João. Me lembra um pouco. Ela fala sobre o quê? Ela basicamente reforça a doutrina da Trindade, sabe? Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, tá. E qual o problema com ela? O problema é que ela só aparece em manuscritos bem mais recentes, tipo lá da Idade Média. Nos textos mais antigos, essa passagem simplesmente não existe. Caramba, então quer dizer que essa parte da Trindade foi adicionada depois? Tipo, uma atualização de software da Bíblia. É uma boa analogia e isso levanta a questão. Por que alguém adicionaria essa passagem depois de tanto tempo? Qual seria a intenção por trás disso? Bom, alguns estudiosos acreditam que essa interpolação serviu para fortalecer a doutrina da Trindade, que estava sendo questionada na época. Faz sentido. A igreja usou o poder da narrativa para reforçar seus dogmas. Exatamente. E quando a gente junta todos esses exemplos, a gente começa a perceber um padrão, né? A Bíblia, como qualquer texto antigo, foi moldada por diferentes mãos e interesses ao longo da história. E isso nos leva de volta à magia do caos, né? A ideia de questionar as narrativas, de não aceitar tudo como verdade absoluta. Totalmente. A magia do Caos nos empodera a sermos mais críticos, a buscar nossa própria verdade sem se prender a dogmas ou crenças limitantes.
É como se a gente pudesse usar a magia do caos para desconstruir essas narrativas que nos foram impostas e construir a nossa própria versão da história. Isso mesmo. E, sabe, uma das ferramentas mais poderosas da magia do caos para isso é o ritual da dissolução do pecado. A gente falou um pouco dele no começo, né? Mas explica de novo pra gente como ele funciona. É um ritual que serve para a gente se libertar de medos, culpas, traumas, tudo aquilo que nos impede de ser quem a gente realmente é. Parece libertador. Me explica passo a passo como fazer esse ritual. Primeiro, você cria um espaço sagrado, um lugar onde você se sinta seguro e acolhido. Pode ser seu quarto, um jardim, qualquer lugar que te traga paz. Entendi. E depois? Aí você pega um papel e escreve tudo aquilo que você quer se livrar. Medos, inseguranças, crenças limitantes, tudo. E tipo uma lista de desapegos emocionais. Exatamente. E depois que você escrever tudo, você queima esse papel, visualizando essas coisas negativas se transformando em fumaça e indo embora. Que simbólico. E qual o próximo passo? Aí você cria um sigilo, um símbolo que representa a sua liberdade, a sua força interior. Sigilo. Que nome chique. O que é isso? É tipo um símbolo mágico que você cria para representar um objetivo. No caso, o sigilo representaria a sua libertação dessas amarras. Interessante. E como a gente cria um sigilo? Existem várias técnicas, mas uma bem simples é escrever o seu objetivo numa frase, tirar as vogais repetidas e as consoantes repetidas e usar as letras que sobraram para criar um desenho abstrato. Nossa, que criativo. E o Isso. que a gente faz com esse sigilo depois? Você pode desenhar ele num papel, num objeto pessoal, ou simplesmente visualizar ele com clareza na sua mente. O importante é ter ele como um lembrete da sua liberdade. Gostei. E esse ritual, ele tem alguma relação com a Bíblia, com as manipulações que a gente está falando? Claro. A ideia é justamente questionar as narrativas que nos foram impostas, assim como a Bíblia foi reescrita ao longo dos séculos. A gente também pode reescrever a nossa história, se libertar do que nos limita e criar uma nova realidade mais autêntica e feliz. Uau. Exploramos bastante coisa sobre a Bíblia e a magia do caos. Mas como a gente aplica tudo isso na vida real? Ótima pergunta. A magia do caos não fica só na teoria, sabe? Ela te dá ferramentas para usar no dia a dia. E uma delas é essa ideia de reescrever a narrativa que a gente já comentou. Eles, como assim reescrever a narrativa? A gente pode mudar o passado. Não é bem mudar o passado, mas mudar como a gente enxerga ele e como ele nos afeta hoje. Por exemplo, imagina que você tem medo de falar em público. E me identifiquei. Pois é, muita gente tem. Mas, em vez de se deixar paralisar por esse medo, você pode usar a magia do caos para questionar a narrativa que te coloca como alguém tímido ou incapaz. E como eu faço isso? Primeiro, você identifica a crença que está por trás do medo. No caso, pode ser eu não sou bom em falar em público ou as pessoas vão me julgar. Entendi. Aí tem que mudar essa crença, né? Exatamente. Você usa as ferramentas da magia do caos, como visualização, afirmações, para criar uma nova história mais empoderadora. Tipo, eu sou capaz de falar em público com confiança. Ou eu tenho algo importante para compartilhar. Perfeito. Ao focar nessa nova narrativa, você muda a sua energia, suas ações e até a forma como as pessoas te percebem. Faz sentido. É como se a gente reprogramasse a nossa mente para ter mais sucesso, né? É uma ótima analogia. E o mais legal é que você pode aplicar essa técnica para qualquer área da vida, desde relacionamentos até carreira. Nossa, quantas possibilidades. Mas e se alguém disser que usar a magia do caos para mudar a realidade é egoísmo? É só pensar em si mesmo. É importante pensar nisso. Mas a magia do caos não te coloca num casulo, sabe? Ela te liberta para agir no mundo de forma mais consciente. Então, ao se empoderar, você acaba contribuindo para um mundo melhor. Exatamente. Quando você se liberta de crenças limitantes, você abre espaço para compaixão, para empatia, para ações que realmente fazem a diferença. Caramba, essa conversa me inspirou muito. E para quem está ouvindo a gente, ficou curioso para saber mais sobre magia do caos, o que você recomenda? Eu diria, experimente. Comece questionando as histórias que você conta para si mesmo. Explore as ferramentas da magia do caos. E lembre-se, você tem o poder de reescrever a sua própria história. É isso aí, que a magia do caos inspire a gente a buscar nossa verdade e criar uma realidade mais autêntica e feliz. Valeu por mergulhar com a gente nesse tema tão fascinante. Até a próxima.